Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990. Conversão da Medida Provisória número 284, de 1990. Vide Lei número 8.383, de 1991. Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências. Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória N graus 284, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei. Art. 1 grau a partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta lei. Art. 2 graus. O imposto de renda das pessoas físicas será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11. Art. 3 graus. O imposto de renda na fonte, de que tratam os arts. 7 graus e 12 da Lei N graus 7.713, de 22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês. Art. 4 graus. Em relação aos rendimentos percebidos a partir de 1 grau de janeiro de 1991, o imposto de que trata o art. 8 graus da Lei N graus 7.713, de 1988. Será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês. Segunda, deverá ser pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos. Art. 5 graus. Salvo disposição em contrário, o imposto retido na fonte, art. 3 graus, ou pago pelo contribuinte, art. 4 graus, será considerado redução do apurado na forma do art. 11, inciso I. Parágrafo único. Pagamentos não obrigatórios do imposto, efetuados durante o ano base, não poderão ser deduzidos do imposto apurado na declaração, art. 11, I. Art. 6 graus. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, vide Lei nº 8.383, de 1991. E, a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários. Segunda, os emolumentos pagos a terceiros. Terceira, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. 1 grau. O disposto neste artigo não se aplica a cotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas de arrendamento, redação dada pela Lei nº 9.250, de 1995. B. A despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial autônomo. Redação dada pela Lei nº 9.250, de 1995. C. Em relação aos rendimentos a que se referem os arts.
9 graus e 10 da Lei N graus 7.713, de 1988. 2 graus. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência. 3 graus. As deduções de que trata este artigo não poderão exceder a receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano base, não será transposto para o ano seguinte. 4 graus. Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei N graus 7.713, de 1988, e na Lei N graus 7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos e a terceira deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1 grau de janeiro de 1991. Art. 7 graus. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda, poderão ser deduzidas e a soma dos valores referidos no art. 6 graus, observada a vigência estabelecida no 4 graus do mesmo artigo. Segunda, as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Terceira, as demais deduções admitidas na legislação em vigor, ressalvado o disposto no artigo seguinte. Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso 2º deste artigo somente será admitida em relação à base de cálculo a ser determinada a partir de janeiro de 1991. Art. 8 graus. Na declaração anual, art. 9 graus, poderão ser deduzidos e os pagamentos feitos, no ano base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos. Segunda, as contribuições e doações efetuadas a entidades de que trata o art. 1 grau da Lei N graus 3.830, de 25 de novembro de 1960, observadas as condições estabelecidas no art. 2 graus da mesma lei. Terceira, as doações de que trata o art. 260 da Lei N graus 8.069, de 13 de julho de 1990. Quarta, a soma dos valores referidos no art. 7 graus, observada a vigência estabelecida no parágrafo único do mesmo artigo. 1 grau. O disposto no inciso I deste artigo aplicar-se também aos pagamentos feitos a empresas brasileiras, ou autorizadas a funcionar no país, destinados à cobertura de despesas com hospitalização e cuidados médicos e dentários, e a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas de natureza médica, odontológica e hospitalar. B. Restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte relativo ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes. C. É condicionado a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro de pessoas jurídicas, de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita a indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
2 graus não se incluem entre as deduções de que trata o inciso I deste artigo as despesas cobertas por apólices de seguro ou quando ressarcidas por entidades de qualquer espécie. 3 graus as deduções previstas nos incisos 2ª e 3ª deste artigo estão limitadas, respectivamente, a 5% e 10% de todos os rendimentos computados na base de cálculo do imposto, na declaração anual, art. 10, e, diminuídos das despesas mencionadas nos incisos I a terceira do art. 6 graus e no inciso 2º do art. 7 graus. 4 graus a dedução das despesas previstas no art. 7 graus, inciso 3º, da Lei N. Graus 8.023, de 12 de abril de 1990, poderá ser efetuada pelo valor integral, observado o disposto neste artigo. Art. 9 graus as pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir. Parágrafo único. A declaração, em modelo aprovado pelo Departamento da Receita Federal, deverá ser apresentada até o dia 25 do mês de abril do ano subsequente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de capital. Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as somas dos seguintes valores: I, de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, e segunda, das deduções de que trata o art. 8 graus. Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual, art. 9 graus, será determinado com observância das seguintes normas. I. Será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela, art. 12, sobre a base de cálculo, art. 10. Segunda, será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou retido na fonte durante o ano base, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, art. 10. Art. 12. Para fins do ajuste de que trata o artigo anterior, o imposto de renda será calculado mediante aplicação, sobre a base de cálculo, art. 10, de alíquotas progressivas, previstas no art. 25 da Lei N. Graus 7.713, de 1988, constantes da tabela anual. Parágrafo único. A tabela anual de que trata este artigo corresponderá à soma dos valores, em cruzeiros, constantes das 12 tabelas mensais de incidência do imposto de renda na fonte, Lei N. Graus 7.713, de 1988, art. 25, que tiveram vigorado durante o respectivo ano base. Art. 13. O saldo do imposto a pagar ou a restituir, art. 11, terceira, será convertido em quantidade de BTN pelo valor deste no mês de janeiro do exercício financeiro correspondente. 1 grau. O imposto de renda relativo à atividade rural será apurado, em quantidade de BTN, segundo o disposto na Lei N. Graus 8.023, de 1990, e será adicionado ao saldo do imposto de que trata este artigo. 2 graus. Resultando fração na apuração da quantidade de BTN, considerar-se-ão as duas primeiras casas decimais, desprezando-se as outras. Art. 14. O saldo do imposto, art. 13, poderá ser pago em até 6 cotas iguais, mensais e sucessivas, observado o seguinte: I,
nenhuma cota será inferior a 35 BTN e o imposto de valor inferior a 70 BTN será pago de uma só vez. Segunda, a primeira cota ou cota única será paga no mês de abril do ano subsequente ao da percepção dos rendimentos. Terceira, as cotas vencerão no dia 25 de cada mês. Quarta, fica facultado ao contribuinte, após o encerramento do ano base, antecipar o pagamento do imposto ou de cotas. Parágrafo único. A quantidade de BTN de que trata este artigo será reconvertida em cruzeiros pelo valor do BTN no mês do pagamento do imposto ou cota. Art. 15. Para efeito de cálculo do imposto, os valores, em cruzeiros, constantes das tabelas progressivas mensais, serão somados, relativamente ao número de meses do período abrangido pela tributação, no ano calendário, nos casos de declaração apresentada. E, em nome do espólio, no exercício em que for homologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens. Segunda, por contribuinte, residente ou domiciliado no Brasil, no exercício em que se retirar em caráter definitivo do território nacional. Art. 16. O imposto de renda previsto no art. 26 da Lei N. Graus 7.713, de 1988, incidente sobre o 13º salário art. 7 graus, oitava, da Constituição, será calculado de acordo com as seguintes normas. E, não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações. Segunda, será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação. Terceira, a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais rendimentos do beneficiário. Quarta, serão admitidas as deduções autorizadas pelo art. 7 graus desta lei, observada a vigência estabelecida no parágrafo único do mesmo artigo. V. A apuração do imposto far-se-á na forma do art. 25 da Lei N. Graus 7.713, de 1988, com a alteração procedida pelo art. 1 grau da Lei N. Graus 7.959, de 21 de dezembro de 1989. Art. 17. O imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras de renda fixa será considerado. E, antecipação do devido na declaração, quando o beneficiário for pessoa jurídica tributada com base no lucro real. Segunda, devido exclusivamente na fonte, nos demais casos. Parágrafo único. Aplicar-se aos juros produzidos pelas letras hipotecárias emitidas sob a forma exclusivamente escritural ou nominativa não transferível por endosso, o mesmo regime de tributação, pelo imposto de renda, dos depósitos de poupança. Art. 18. É sujeita ao pagamento do imposto de renda, a alíquota de 25%, a pessoa física que perceber, vide Lei nº 8.383, de 1991. E, ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, de que tratam os 2 graus e 3 graus do art. 3 graus da Lei N. Graus 7.713, de 1988, observado o disposto no art. 21 da mesma lei. Segunda, ganhos líquidos nas operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, de que tratam o art. 55 da Lei N. Graus 7.799, de 10 de julho de 1989,
e a Lei N. Graus 8.014, de 6 de abril de 1990. 1 grau. O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês subsequente ao da percepção dos mencionados ganhos. 2 graus. Os ganhos a que se referem os incisos I e segunda deste artigo serão apurados e tributados em separado e não integrarão a base de cálculo do imposto de renda, na declaração anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração. Art. 19. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto de renda na fonte deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 28 de fevereiro, documento comprobatório, em 2 vias, com indicação da natureza e montante do pagamento, das deduções e do imposto de renda retido no ano anterior. 1 grau. Tratando-se de rendimentos sobre os quais não tenha havido retenção do imposto de renda na fonte, o comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido, no mesmo prazo, ao beneficiário que o tenha solicitado até o dia 31 de janeiro. 2 graus. As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo, ou fornecerem com inexatidão, o documento a que se refere este artigo ficarão sujeitas ao pagamento de multa de 35 BTN por documento. 3 graus. A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre pagamento ou imposto retido na fonte será aplicada multa de 150% sobre o valor que for indevidamente utilizado como redução do imposto de renda devido, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. 4 graus. Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informação, sabendo da falsidade. Art. 20. Para efeito de justificar acréscimo patrimonial dos contribuintes a que se referem os arts. 9 graus e 10 da Lei N. Graus 7.713, de 1988, somente será considerado o valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto de renda, em cada ano base. Art. 21. Para efeito de redução do imposto, art. 11, segunda, na declaração de rendimentos relativa ao exercício financeiro de 1991, ano base de 1990, os valores correspondentes ao imposto, pagos pelo contribuinte nos termos dos arts. 8 graus e 23 da Lei N. Graus 7.713, de 1988, serão considerados pelos seus valores originais, excluída a correção monetária. Art. 22. Os ganhos percebidos pelo contribuinte, no ano base de 1990, na alienação de bens e direitos e nas operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, não integrarão a base de cálculo do imposto na declaração do exercício financeiro de 1991 e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração. 1 grau. O contribuinte que não houver efetuado o pagamento do imposto, relativo aos ganhos a que se refere este artigo, deverá adicioná-lo ao apurado na declaração. Segundo, na hipótese do parágrafo anterior, o imposto deverá ser calculado segundo as normas da legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador. Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de cota deste, nos prazos fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e acréscimos previstos na legislação em vigor e à correção monetária com base na variação do valor do BTN. Art. 24.
A partir do exercício financeiro de 1991, não serão admitidas as deduções, para efeito do imposto de renda, previstas nas leis N graus S 7.505, de 2 de julho de 1986, e 7.752, de 14 de abril de 1989. Art. 25. A partir de 1 grau de janeiro de 1991, o rendimento real auferido no resgate de cotas de fundos mútuos de ações ou clubes de investimento, constituídos com observância da legislação pertinente, auferido por beneficiário pessoa física e pessoa jurídica não tributada pelo lucro real, inclusive isenta, sujeita-se à tributação exclusiva na fonte à alíquota de 25%. 1 grau considera-se rendimento real para os fins deste artigo a diferença positiva entre o valor de resgate da cota e o valor médio das aplicações atualizado monetariamente pela variação do BTN fiscal. 2 graus em relação às aplicações realizadas pelo cotista, anteriormente a 1 grau de janeiro de 1991, é facultado considerar com valor médio das aplicações, de que trata o 1 grau, o valor ajustado da cota em 31 de dezembro de 1990, para cuja determinação a carteira do fundo de ações ou clube de investimento, naquela data, será valorizada mediante multiplicação da quantidade de ações pelos respectivos preços médios ponderados, calculados com base nas transações realizadas em bolsas de valores no mês de dezembro de 1990. 3 graus. O imposto será retido pelo administrador do fundo ou clube de investimento na data do resgate e recolhido na forma e prazos da legislação vigente. 4 graus. Os ganhos líquidos a que se refere o art. 55 da Lei N graus 7.799, de 1989, e o rendimento real das aplicações financeiras de renda fixa, auferidos pelos fundos e clubes de investimento de que trata este artigo, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda. 5 graus. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos resgates de títulos e aplicações de renda fixa realizados a partir de 1 grau de janeiro de 1991 e aos ganhos líquidos de operações liquidadas ou encerradas a partir da mesma data. Art. 26. O disposto no artigo anterior não se aplica. E, aos resgates de cotas dos fundos de renda fixa, que continuam tributados na forma do art. 47 da Lei N graus 7.799, de 1989. Segunda, aos resgates de cotas dos fundos de aplicação de curto prazo, que continuam tributados na forma do art. 48 da Lei N graus 7.799, de 1989, com as alterações do art. 1 grau da Lei N graus 7.856, de 24 de outubro de 1989. Art. 27. Na determinação do ganho líquido de operações realizadas no mercado à vista de bolsas de valores é facultado ao contribuinte, relativamente às ações adquiridas anteriormente a 1 grau de janeiro de 1991, considerar como custo médio de aquisição o preço médio ponderado da ação no mês de dezembro de 1990, calculado com base nas transações realizadas em bolsas de valores. Art. 28. O Poder Executivo fica autorizado a estabelecer critério alternativo para a determinação de valores e custos médios, em relação aos constantes dos arts. 25 e 27,
quando no ocorrerem transações em bolsa no mês de dezembro de 1990 ou quando as transações no refletirem condições normais de mercado. Art. 29. Para efeito de determinação do imposto de renda da atividade rural, de que trata a Lei N. Graus 8.023, de 1990, o contribuinte, pessoa física ou jurídica, poderá, excepcionalmente, no exercício financeiro de 1991, ano base de 1990, reduzir em até 40% o valor da base de cálculo para a cobrança do tributo. Parágrafo único. A parcela de redução que exceder a 10% do valor da base de cálculo do imposto será adicionada ao resultado da atividade para compor a base de cálculo do imposto, relativa ao ano base de 1991, exercício financeiro de 1992. Art. 30. O inciso I do art. 22 da Lei N. Graus 7.713, de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação. I. O ganho de capital decorrente da alienação do único imóvel que o titular possua, desde que não tenha realizado outra operação nos últimos 5 anos e o valor da alienação não seja superior ao equivalente a 300.000 BTN no mês da operação. Art. 31. O Poder Executivo promoverá, mediante decreto, a consolidação da legislação relativa ao imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Art. 32. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 33. Revogam-se o inciso I e os 1 grau a 7 graus do art. 14, os arts. 23, 24, 28, 29, 42 e 45 da Lei N. Graus 7.713, de 1988, o parágrafo único do art. 2 graus da Lei N. Graus 7.797, de 10 de julho de 1989, os 4 graus e 5 graus do art. 55 da Lei N. Graus 7.799, de 1989, o art. 5 graus da Lei N. Graus 7.959, de 1989, o art. 5 graus da Lei N. Graus 8.012, de 1990, os 1 grau e 2 graus do art. 10 e o art. 11 da Lei N. Graus 8.023, de 1990, e demais disposições em contrário. Senado Federal, 27 de dezembro de 1990, 169 graus da Independência e 102 graus da República. Nelson Carneiro. Este texto não substitui o publicado no DOU de 28 de dezembro de 1990.